Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 14, verso 1. Sri Suta Goswami disse: Arjuna foi até Dwarka para ver o Senhor Sri Krishna e outros amigos, e também para saber do Senhor sobre suas próximas atividades. Significado: como se afirma no Bhagavad Gita, o Senhor desceu à terra para a proteção dos fiéis e a aniquilação dos impiedosos. Desse modo, após a guerra de Kurukshetra e o estabelecimento de Maharaj Yudhishthira, a missão do Senhor estava completa. Os Pandavas, especialmente Sri Arjuna, eram companheiros eternos do Senhor, e portanto Arjuna foi até Dwarka para ouvir do Senhor sobre seu próximo programa de trabalho. Verso 2. Passaram-se alguns meses, e Arjuna não retornava. Então, Maharaj Yudhishthira começou a observar alguns presságios inauspiciosos, que eram por si só assustadores. Significado: o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é ad infinitum, mais poderoso que o mais poderoso Sol de que temos experiência. Milhões e bilhões de sóis são criados e aniquilados por ele dentro de um período respiratório dele. No mundo material, o Sol é considerado como a fonte de toda a produtividade e energia material, e somente devido ao Sol podemos satisfazer as necessidades da vida. Portanto, durante a presença pessoal do Senhor sobre a terra, toda a parafernália para nossa paz e prosperidade, especialmente religião e conhecimento, estavam em completa exibição por causa da presença do Senhor. Assim como há uma completa inundação de luz na presença do Sol refulgente. Maharaj Yudhishthira observou algumas discrepâncias em seu reino, e portanto ficou muito ansioso quanto a Arjuna, que há muito estava ausente. E também não havia notícias sobre o bem-estar em Dwarka. Ele suspeitou do desaparecimento do Sr. Krishna, pois de outro modo não haveria possibilidade de presságios assustadores. Verso 3. Ele viu que a direção do tempo eterno havia mudado, e isso era muito assustador. Havia disrupções nas regularidades sazonais. As pessoas em geral tinham se tornado muito cobiçosas, iradas e traiçoeiras. E ele viu que elas estavam adotando meios escusos de subsistência. Significado: quando a civilização se desliga da relação amorosa com a suprema personalidade de Deus, sintomas como alteração na regularidade sazonal, meios escusos de subsistência, cobiça, ira e fraudulência tornam-se proeminentes. A alteração na regularidade sazonal refere-se à atmosfera de uma estação manifestando-se em outra estação. Por exemplo, a estação das chuvas transferida para o outono, ou a frutificação de frutos e flores transferida de uma para outra estação. Um homem ateu é invariavelmente cobiçoso, irado e fraudulento. Um homem assim pode ganhar a vida por quaisquer meios, decentes ou escusos. Durante o reino de Maharaj Yudhishthira, todos os sintomas acima eram notáveis por sua ausência. Mas Maharaj Yudhishthira ficou atônito ao experimentar mesmo uma leve mudança na atmosfera divina de seu reino, e imediatamente suspeitou do desaparecimento do Senhor. Meios escusos de subsistência implicam em desvios de nossos deveres ocupacionais. Há deveres prescritos para todos, tais como os brahmanas, kshatriyas, vaixas e shudras. Mas qualquer pessoa que se desvie de seu dever prescrito e declare que o dever de outrem é seu, está seguindo um dever escuso
e impróprio. Um homem torna-se excessivamente cobiçoso de riqueza e poder, quando não tem objetivo superior na vida, e quando pensa que esta vida terrena de alguns anos é o todo de tudo. A ignorância é a causa de todas essas anomalias na sociedade humana. E para eliminar essa ignorância, especialmente nesta era de degradação, existe o Sol poderoso, a distribuir luz sob a forma do Srimad Bhagavatam. Verso 4. Todas as transações e tratos ordinários tornaram-se poluídos com trapaças, mesmo entre amigos. E nos afazeres familiares sempre havia desentendimento entre pais, mães e filhos, entre bem-querentes e entre irmãos. Mesmo entre esposo e esposa sempre havia tensão e desavença. Significado: todo ser vivo condicionado é dotado de 4 princípios de maus hábitos, a saber, erros, insanidade, incapacidade e trapaça. Esses são sinais de imperfeição, e entre os 4, a propensão a enganar os outros é a mais proeminente. E essa propensão a enganar existe nas almas condicionadas, porque as almas condicionadas estão primariamente no mundo material, imbuídas de um desejo antinatural de assenhorar-se do mundo material. Um ser vivo em seu estado puro não é condicionado pelas leis, porque em seu estado puro ele é consciente de que todo ser vivo é eternamente subserviente ao Ser Supremo. E desse modo é bom para ele permanecer sempre subserviente, ao invés de tentar falsamente se assenhorar da propriedade do Senhor Supremo. No estado condicionado, o ser vivo não fica satisfeito mesmo que realmente se torne o senhor de tudo que contempla, coisa que jamais consegue. E, portanto, ele torna-se vítima de todos os tipos de trapaça, mesmo em suas mais íntimas e estreitas relações. Em tal estado insatisfatório de relacionamentos, não há harmonia, mesmo entre pai e filho, ou entre esposo e esposa. Mas todas essas dificuldades conflitantes podem ser mitigadas por um processo, e esse é o serviço devocional ao Senhor. O mundo de hipocrisia só pode ser subjugado pela neutralização através do serviço devocional ao Senhor, e por nada mais. Maharaj Yudhishthira, tendo observado todas as disparidades, conjecturou que o Senhor teria desaparecido da terra. Verso 5. No decorrer do tempo, ocorreu que as pessoas em geral acostumaram-se à cobiça, à ira, ao orgulho, etc. Maharaj Yudhishthira, observando todos esses presságios, falou a seu irmão mais novo. Significado: um rei piedoso como Maharaj Yudhishthira perturbou-se imediatamente quando surgiram sintomas desumanos, como cobiça, ira, irreligiosidade e hipocrisia, evidentes na sociedade. Dessa afirmação, depreende-se que todos esses sintomas de uma sociedade degradada eram desconhecidos pelas pessoas daquela época. E para elas era assustador experimentarem-nos com o advento da Kali Yuga, ou a era de desavenças. Verso 6. Maharaj Yudhishthira disse a seu irmão mais novo, Bhimasena: eu enviei Arjuna a Dwarka para encontrar-se com seus amigos e para saber da personalidade de Deus, Krishna, sobre seu programa de trabalho. Verso 7. Já se passaram 7 meses desde que ele partiu, e todavia ainda não retornou. De fato, não sei como vão as coisas por lá. Verso 8. Estaria ele abandonando seus passatempos terrestres, como Devarshi Narada indicou? Já teria chegado este momento?
Significado. Como já discutimos muitas vezes, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, tem muitas expansões plenárias, e todas e cada uma delas, embora igualmente poderosas, executam diferentes funções. No Bhagavad Gita, há diferentes afirmações feitas pelo Senhor, e cada uma dessas afirmações refere-se a diferentes porções plenárias, ou porções das porções plenárias. Por exemplo, Sri Krishna, o Senhor, diz no Bhagavad Gita: sempre onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, então eu próprio desço. Bhagavad Gita 4.7. Para liberar os fiéis, para aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios do dever ocupacional, eu apareço em todas as eras. Bhagavad Gita 4.8. Se eu deixasse de trabalhar, então toda a humanidade seria desorientada. Eu também seria a causa da criação de população indesejada, e desse modo destruiria a paz de todos os seres animados. Bhagavad Gita 3.24. Qualquer ação que um grande homem execute, os homens comuns seguirão. E sejam quais forem as normas por ele estabelecidas, através de atos exemplares, em todo o mundo terá seguidores. Bhagavad Gita 3.21. Todas as afirmações feitas acima pelo Senhor aplicam-se a diferentes porções plenárias do Senhor, a saber, suas expansões tais como Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha e Narayana. Todas elas são ele mesmo, em diferentes expansões transcendentais. E ainda assim o Senhor, como Sri Krishna, atua em uma esfera diferente de intercâmbio transcendental, com diferentes graus de devotos. E todavia, o Senhor Krishna, como ele é, aparece uma vez em cada 24 horas do tempo de Brahma, ou após um lapso de 8.640.000.000 de anos solares, em cada universo. E todos os seus passatempos transcendentais são exibidos em cada universo, num desenrolar rotineiro. Mas neste desenrolar rotineiro, as funções do Sr. Krishna, Sr. Vasudeva, etc., são problemas complexos para os leigos. Não há diferença entre o eu do Senhor e o corpo transcendental do Senhor. As expansões executam atividades diferenciadas. Quando o Senhor, contudo, aparece em pessoa como o Sr. Shri Krishna, suas outras porções plenárias também se unem a ele, através de sua potência inconcebível, chamada Yogamaya. E por conseguinte, o Sr. Shri Krishna de Vrindavan é diferente do Sr. Krishna de Mathura, ou do Sr. Krishna de Dwarka. A Virat Rupa do Sr. Krishna também é diferente dele, por causa de sua potência inconcebível. A Virat Rupa exibida no campo de batalha de Kurukshetra é a concepção material de sua forma. Portanto, deve-se entender que quando o Sr. Krishna foi aparentemente morto pelo arco e flecha de um caçador, o Senhor deixou seu chamado corpo material no mundo material. O Senhor é Kaivalya, e para ele não há diferença entre matéria e espírito, porque tudo é criado a partir dele. Portanto, seu abandono de um tipo de corpo ou aceitação de outro corpo não significam que ele é como ser vivo comum. Todas essas atividades são simultaneamente iguais e diferentes, através de sua potência inconcebível. Quando Maharaj Yudhishthira estava lamentando a possibilidade de seu desaparecimento, isso era simplesmente para seguir o costume de lamentar o desaparecimento de um grande amigo. Mas, de fato, o Senhor nunca abandona seu corpo transcendental, como concebem erroneamente as pessoas menos inteligentes.
Essas pessoas menos inteligentes são condenadas pelo próprio Senhor no Bhagavad Gita e são conhecidas como mudhas. Que o Senhor tenha deixado seu corpo significa que ele deixou novamente suas porções plenárias nos respectivos dhammas, moradas transcendentais, assim como deixou sua Virat Rupa no mundo material. Verso 9. É unicamente devido a ele que toda nossa opulência real, boas esposas, vidas, progenie, controle sobre nossos súditos, vitórias sobre nossos inimigos e acomodações futuras nos planetas superiores têm se tornado possíveis. Tudo isso se deve à sua misericórdia sem causa para conosco. Significado: a prosperidade material consiste em boa esposa, bom lar, terra suficiente, bons filhos, relações familiares aristocráticas, vitórias sobre os competidores, e através do trabalho piedoso, obtenção de acomodações nos planetas celestiais superiores, para melhores facilidades de amenidades materiais. Essas facilidades são ganhas não apenas pelo duro trabalho manual de uma pessoa, ou por meios ilícitos, mas pela misericórdia do Senhor. A prosperidade ganha pelo próprio esforço pessoal também depende da misericórdia do Senhor. Além da bênção do Senhor, deve haver o esforço pessoal. Mas sem a bênção do Senhor, ninguém é bem-sucedido pelo simples esforço pessoal. O homem modernizado de Kali Yuga acredita no esforço pessoal e nega a bênção do Senhor Supremo. Mesmo um grande sannyasi da Índia, que proferiu palestras em Chicago, protestou contra as bênçãos do Senhor Supremo. Mas, no que diz respeito aos Shastras Védicos, como encontramos nas páginas do Srimad Bhagavatam, a sanção final para todo sucesso repousa nas mãos do Senhor Supremo. Maharaj Yudhishthira admite essa verdade em seu sucesso pessoal e convém que sigamos os passos de um grande rei e devoto do Senhor, para fazermos de nossa vida um completo sucesso. Se alguém pudesse alcançar sucesso sem a sanção do Senhor, então nenhum médico deixaria de curar um paciente. Apesar do mais avançado tratamento de um paciente enfermo, feito pelo médico mais atualizado, ocorre a morte. E mesmo no caso mais desesperançado, sem nenhum tratamento médico, outro paciente é espantosamente curado. Portanto, a conclusão é que a sanção do Senhor é a causa imediata de todos os acontecimentos, bons ou maus. Qualquer homem bem-sucedido deveria sentir-se agradecido ao Senhor por tudo que obteve. Verso 10. Vê só, ó homem, que tens a força de um tigre, quantas misérias devidas às influências celestes, reações terrestres e dores corpóreas, todas muito perigosas em si mesmas, estão prenunciando perigo em futuro próximo, iludindo nossa inteligência. Significado: avanço material da civilização significa avanço das reações das três espécies de misérias, devidas à influência celeste, a reações terrestres e a dores corpóreas ou mentais. Através da influência celeste das estrelas, há muitas calamidades, como calor excessivo, frio, chuvas e secas. E os efeitos posteriores são fome, doenças e epidemias. O resultado total é a agonia do corpo e da mente. A ciência material feita pelo homem não pode fazer nada para neutralizar essas três espécies de misérias. Todas elas são punições da energia superior de Maya, sob a direção do Senhor Supremo. Portanto, nosso contato constante com o Senhor, através do serviço devocional,
pode aliviar-nos sem que sejamos perturbados no desempenho de nossos deveres humanos. Os Asuras, contudo, que não acreditam na existência de Deus, fazem seus próprios planos para neutralizar essas três espécies de misérias, e desse modo eles estão sempre fracassando. O Bhagavad Gita 7.14 afirma claramente que a reação da energia material nunca pode ser conquistada, por causa dos efeitos opressivos dos três modos. Eles podem ser simplesmente superados por alguém que se renda plenamente, com devoção, aos pés de lótus do Senhor. Verso 11. O lado esquerdo do meu corpo, minhas coxas, braços e olhos, estão todos tremendo repetidamente. Estou tendo palpitações cardíacas devido ao medo. Tudo isso indica acontecimentos indesejáveis. Significado: a existência material é cheia de coisas indesejáveis. Coisas que não queremos nos são impostas por alguma energia superior, e não vemos que essas coisas indesejáveis estão sob o jugo dos três modos da natureza material. Quando os olhos, braços e coxas de um homem tremem constantemente, deve-se saber que algo indesejável está para acontecer. Essas coisas indesejáveis são comparadas ao incêndio na floresta. Ninguém vai à floresta para atear fogo, mas o incêndio ocorre automaticamente, criando calamidades inconcebíveis para os seres vivos da floresta. Esse incêndio não pode ser extinto por quaisquer esforços humanos. O fogo só pode ser extinto pela misericórdia do Senhor, que envia nuvens para derramar água sobre a floresta. Semelhantemente, os acontecimentos indesejáveis na vida não podem ser detidos por qualquer número de planos. Essas misérias só podem ser eliminadas pela misericórdia do Senhor, que envia seus representantes fidedignos para iluminar os seres humanos e, desse modo, salvá-los de todas as calamidades. Verso 12. Vê só, ó Bhima, como a fêmea do chacal chora ao nascer do sol e vomita fogo, e como o cão late para mim destemidamente. Significado: esses são alguns maus presságios, indicando algo indesejável em futuro próximo. Verso 13. Ó Bhimacena, tigre entre os homens, agora animais úteis, como as vacas, estão passando por mim pelo lado esquerdo, e animais inferiores, como os asnos, estão me circungerando. Meus cavalos parecem chorar ao me verem. Verso 14. Vê só, este pombo é como um mensageiro da morte. Os guinchos das corujas e de seus rivais, os corvos, fazem meu coração tremer. Parece que eles querem fazer de todo o universo um vazio. Verso 15. Vê só como a fumaça envolve o céu. Parece que a terra e as montanhas estão pulsando. Ouve só o trovão sem nuvens, e vê os relâmpagos no céu azul. Verso 16. O vento sopra violentamente, esparramando poeira por toda a parte e criando escuridão. As nuvens estão chovendo em toda a parte, provocando desastres sangrentos. Verso 17. Os raios do sol estão declinando, e as estrelas parecem estar lutando entre si. Entidades vivas confusas parecem estar ardendo em chamas e chorando. Verso 18. Os rios, afluentes, represas, reservatórios e a mente estão todos perturbados. A manteiga já não acende fogo. Que tempo extraordinário é este? O que vai acontecer? Verso 19.
Os bezerros não sugam as tetas das vacas, tampouco as vacas dão leite. Elas estão paradas, chorando, com lágrimas nos olhos. E os touros não sentem prazer nos campos de pastagem. Verso 20. As deidades parecem estar chorando no templo, lamentando-se e transpirando. Parece que estão a ponto de partir. Todas as cidades, aldeias, municípios, jardins, minas e eremitérios agora estão desprovidos de beleza e privados de toda a felicidade. Eu não sei que espécies de calamidades nos esperam agora. Verso 21. Creio que todos esses distúrbios terrestres indicam uma grande perda para a boa fortuna do mundo. O mundo foi afortunado de ter sido marcado com as impressões dos pés de lótus do Senhor. Esses sinais indicam que isso não mais acontecerá. Verso 22. Ó Brahmana, Shaunaka, enquanto Maharaj Yudhishthira, observando sinais inauspiciosos sobre a terra naquela ocasião, pensava assim consigo mesmo, Arjuna voltou da cidade dos Yadus, Dwarka. Verso 23. Quando ele se prostrou a seus pés, o rei viu que sua depressão não tinha precedentes. Sua cabeça estava pendida, e lágrimas deslizavam de seus olhos de lótus. Verso 24. Vendo Arjuna pálido, devido às ansiedades de seu coração, o rei, lembrando-se das indicações do sábio Narada, perguntou-lhe, no meio dos amigos. Verso 25. Maharaj Yudhishthira disse, meu querido irmão, por favor, dize-me se nossos amigos e parentes, tais como Madhu, Bhoja, Dasharha, Arha, Satvata, Andaka e os membros da família Yadu, estão todos passando alegremente seus dias. Verso 26. Acaso meu respeitável avô, Shurasena, está feliz? E meu tio materno Vasudeva? E seus irmãos mais novos, estão todos passando bem? Verso 27. Suas 7 esposas, encabeçadas por Devaki, são todas irmãs. Elas e seus filhos e noras estão todos felizes? Versos 28 e 29. Ugrasena, cujo filho era o perverso Kamsa, e seu irmão mais novo ainda vivem. Ridika e seu filho Kritavarma estão felizes? Akura, Jayanta, Gada, Sarana e Shatrujit estão todos felizes? Como está Balarama, a personalidade de Deus e o protetor dos devotos? Significado. Hastinapura, a capital dos Pandavas, estava situada em algum lugar próximo da atual Nova Delhi, e o reino de Ugrasena estava situado em Mathura. Enquanto retornava de Dwarka para Delhi, Arjuna devia ter visitado a cidade de Mathura, e, portanto, a pergunta sobre o rei de Mathura é válida. Entre vários nomes dos parentes, o nome de Rama, ou Balarama, o irmão mais velho do Sr. Krishna, é acrescentado com as palavras a personalidade de Deus, porque o Sr. Balarama é a expansão imediata do Vishnu Tattva, como Prakasha Vigraha, do Sr. Krishna. O Senhor Supremo, embora único e incomparável, expande-se como muitos outros seres vivos. Os seres vivos Vishnu Tattva são expansões do Senhor Supremo, e todos eles são qualitativa e quantitativamente iguais ao Senhor. Mas as expansões da Jiva Shakti, a categoria dos seres vivos comuns, não são em absoluto iguais ao Senhor.
Aquele que considera a Jiva Shakti e o Vishnu Tattva como estando em nível de igualdade é considerado uma alma condenada do mundo. Sri Rama, ou Balarama, é o protetor dos devotos do Senhor. Baladeva age como mestre espiritual de todos os devotos, e por sua misericórdia sem causa, as almas caídas são salvas. Sri Baladeva apareceu como Sri Nityananda Prabhu durante o advento do Senhor Chaitanya, e o grande Senhor Nityananda Prabhu exibiu sua misericórdia sem causa ao liberar uma dupla de almas extremamente caídas, chamadas Jagai e Madhai. Portanto, aqui se menciona particularmente que Balarama é o protetor dos devotos do Senhor. Somente por sua divina graça podemos aproximar-nos do Supremo Senhor Shri Krishna, e assim Sri Balarama é a encarnação da misericórdia do Senhor, manifestada como o mestre espiritual, o salvador dos devotos puros. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 14, verso 30. Como está Pradyumna, o grande general da família Vrishni? Ele está feliz. E Aniruddha, a expansão plenária da personalidade de Deus, está passando bem? Significado: Pradyumna e Aniruddha também são expansões da personalidade de Deus, e desse modo eles também são Vishnu Tattva. Em Dwaraka, o Sr. Vasudeva estava ocupado em seus passatempos transcendentais, juntamente com suas expansões plenárias, a saber, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. E, portanto, cada uma delas pode ser tratada como a personalidade de Deus, como se menciona em relação ao nome Aniruddha. Verso 31. Todos os filhos principais do Sr. Krishna, tais como Susena, Charudeshna, Samba, o filho de Jambavati, e Rishabha, juntamente com seus filhos, estão todos passando bem? Significado: como já se mencionou, o Sr. Krishna casou-se com 16.108 esposas, e cada uma delas teve 10 filhos. Portanto, 16.108 vezes 10 é igual a 161.080 filhos. Todos eles cresceram, e cada um deles teve tantos filhos quanto o pai. E todo o agregado era algo próximo de 1.610.800 membros familiares do Senhor. O Senhor é o Pai de todos os seres vivos, que são incontáveis em número. Por isso, somente alguns deles são chamados para se associarem com o Senhor em seus passatempos transcendentais sobre esta terra, como o Senhor de Dwaraka. Não surpreende que o Senhor mantivesse uma família visível, consistindo em tantos membros. É melhor abster-nos de comparar a posição do Senhor com a nossa. E isso se torna uma verdade simples, logo que entendemos, pelo menos um cálculo parcial, da posição transcendental do Senhor. O rei Yudhishthira, enquanto perguntava sobre os filhos e netos do Senhor em Dwaraka, mencionou apenas os principais entre eles, pois lhe era impossível lembrar todos os nomes dos membros da família do Senhor. Versos 32 e 33. Também Shrutadeva, Uddhava e outros, Nanda, Sunanda e outros líderes das almas liberadas, que são companheiros constantes do Senhor, são protegidos pelo Senhor Balarama e Krishna. Eles estão indo bem em suas respectivas funções? Será que eles, que estão eternamente atados por laços de amizade conosco,
lembram-se de nosso bem-estar? Significado: os companheiros constantes do Sr. Krishna, tais como Uddhava, são todos almas liberadas e descem juntamente com o Sr. Krishna a este mundo material para satisfazer a missão do Senhor. Os Pandavas também são almas liberadas, que desceram juntamente com o Sr. Krishna para servi-lo em seus passatempos transcendentais sobre esta terra. Como se afirma no Bhagavad Gita 4.8, o Senhor e seus associados eternos, que também são almas liberadas como o Senhor, descem sobre esta terra em determinados intervalos. O Senhor lembra-se de todos os seus aparecimentos, mas seus associados, embora sejam almas liberadas, esquecem por serem Tatashta Shakti, ou a potência marginal do Senhor. Esta é a diferença entre o Vishnu Tattva e Jiva Tattva. As Jiva Tattvas são partículas potenciais infinitesimais do Senhor, e por isso precisam da proteção do Senhor em todos os momentos. E o Senhor sente prazer em proteger, em todos os momentos, os servidores eternos do Senhor. Portanto, as almas liberadas jamais se julgam tão livres como o Senhor, ou tão poderosas como o Senhor, mas sempre buscam a proteção do Senhor, em todas as circunstâncias, tanto no mundo material, quanto no mundo espiritual. Essa dependência da alma liberada é constitucional, pois as almas liberadas são como centelhas de um fogo, que são capazes de exibir o brilho do fogo enquanto estão juntas ao fogo, e não independentes. Independentemente, o brilho das centelhas extingue-se, embora a qualidade do fogo, ou o brilho, ainda existam. Desse modo, aqueles que abandonam a proteção do Senhor e tornam-se eles mesmos chamados senhores, devido à ignorância espiritual, voltam novamente a este mundo material, mesmo após prolongada tapássia do tipo mais rigoroso. Este é o veredito de toda a literatura védica. Verso 34. Acaso o Sr. Krishna, a suprema personalidade de Deus, que dá prazer às vacas, aos sentidos e aos brahmanas, que é muito afetuoso com seus devotos, está desfrutando da piedosa assembleia de Dwarkapuri, cercado pelos amigos? Significado: aqui neste verso particular, o Senhor é descrito como Bhagavan, Govinda, Brahmanya e Bhaktavatsala. Ele é Bhagavan Swayam, ou a original suprema personalidade de Deus, pleno de todas as opulências, todo o poder, todo o conhecimento, toda a beleza, toda a fama e toda a renúncia. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele é Govinda, porque é o prazer das vacas e dos sentidos. Aqueles que purificaram seus sentidos através do serviço devocional ao Senhor podem prestar-lhe serviço verdadeiro, e por esse meio obter prazer transcendental de tais sentidos purificados. Somente o impuro ser vivo condicionado não pode obter nenhum prazer dos sentidos, mas estando iludido pelos falsos prazeres dos sentidos, ele torna-se servo dos sentidos. Portanto, precisamos da proteção dele para nosso próprio interesse. O Senhor é o protetor das vacas e da cultura bramânica. Uma sociedade desprovida de proteção às vacas e da cultura bramânica não está sob a proteção direta do Senhor, assim como os prisioneiros nas celas não estão sob a proteção do rei, mas sob a proteção de um severo agente do rei. Sem a proteção às vacas e o cultivo de qualidades bramânicas na sociedade humana, pelo menos para uma seção dos membros da sociedade, nenhuma civilização humana pode prosperar sob nenhum aspecto. Através da cultura bramânica,
o desenvolvimento das qualidades adormecidas da bondade, a saber, veracidade, equanimidade, controle dos sentidos, indulgência, simplicidade, conhecimento geral, conhecimento transcendental e fé firme na sabedoria védica. Uma pessoa pode tornar-se um Brahmana e então ver o Senhor como ele é. E após superar a perfeição bramânica, a pessoa tem que se converter num devoto do Senhor, para que sua afeição amorosa, sob a forma de proprietário, mestre, amigo, filho e amante, possa ser transcendentalmente alcançada. O estágio de um devoto, que atrai a afeição transcendental do Senhor, não se desenvolve a menos que se tenha desenvolvido as qualidades de um Brahmana, como mencionadas acima. O Senhor sente-se inclinado a um Brahmana de qualidade, e não de falso prestígio. Aqueles que, por qualificação, são inferiores a um Brahmana não podem estabelecer nenhuma relação com o Senhor, assim como o fogo não pode ser aceso na terra nua, a menos que haja madeira, embora haja uma relação entre a madeira e a terra. Uma vez que o Senhor é todo perfeito em si mesmo, não poderia haver qualquer pergunta sobre seu bem-estar. E Maharaj Yudhishthira absteve-se de fazer esta pergunta. Ele simplesmente perguntou sobre seu lugar residencial, Dwarkapuri, onde homens piedosos se reúnem. O Senhor fica apenas onde homens piedosos se reúnem e se comprazem da glorificação da verdade suprema. Maharaj Yudhishthira estava ansioso por saber sobre os homens piedosos e seus atos piedosos na cidade de Dwarka. Versos 35 e 36. A original personalidade de Deus, o desfrutador, e Balarama, o Senhor Ananta primordial, permanecem no oceano da dinastia Yadu para o bem-estar, proteção e progresso geral de todo o universo. E os membros da dinastia Yadu, sendo protegidos pelos braços do Senhor, desfrutam da vida como os residentes do céu espiritual. Significado. Como já discutimos muitas vezes, a personalidade de Deus, Vishnu, reside dentro de todos e cada um dos universos em duas capacidades, a saber, como Garbhodakashayi Vishnu e Kshirodakashayi Vishnu. O Kshirodakashayi Vishnu tem seu próprio planeta, no topo setentrional do universo, e ali há um grande oceano de leite, onde o Senhor reside no leito da encarnação Ananta de Baladeva. Desse modo, Maharaj Yudhishthira comparou a dinastia Yadu ao oceano de leite e Sri Balarama a Ananta, onde o Senhor Krishna reside. Ele comparou os cidadãos de Dwaraka com os habitantes liberados dos Vaikuntha Lokas. Além do céu material, mais adiante do que podemos ver com nossos olhos, e além das coberturas cétuplas do universo, há o oceano causal, no qual todos os universos estão flutuando como bolas de futebol. E além do oceano causal, há uma ilimitada extensão de céu espiritual, geralmente conhecida como a refulgência de Brahman. Dentro dessa refulgência, há inúmeros planetas espirituais, os quais são conhecidos como os planetas Vaikuntha. Todos e cada um dos planetas Vaikuntha é muitas e muitas vezes maior que o maior universo dentro do mundo material. E em cada um deles há inúmeros habitantes que se parecem exatamente com o Senhor Vishnu. Esses habitantes são conhecidos como os Mahapurushikas, ou pessoas diretamente ocupadas no serviço ao Senhor. Eles são felizes naqueles planetas, são desprovidos de qualquer espécie de miséria, e vivem perpetuamente em plena juventude, desfrutando da vida em plena bem-aventurança e conhecimento, sem o temor de nascimento, morte
velhice ou doença, e sem a influência de Kala, o tempo eterno. Maharaj Yudhishthira comparou os habitantes de Dwaraka aos Mahaparushikas de Vaikuntha Loka, porque eles são tão felizes com o Senhor. No Bhagavad Gita há muitas referências aos Vaikuntha Lokas, e ali eles são mencionados como Madhama, ou Reino do Senhor. Verso 37. Simplesmente por administrarem confortos aos pés de lótus do Senhor, que é o mais importante de todos os serviços. As rainhas de Dwaraka, encabeçadas por Satyabhama, induziram o Senhor a conquistar os semideuses. Assim, as rainhas desfrutam de coisas que são prerrogativas das esposas do controlador dos relâmpagos. Significado: Satyabhama, uma das principais rainhas do Senhor Sri Krishna, em Dwaraka. Após matar Narakasura, o Senhor Krishna visitou o palácio de Narakasura, acompanhado de Satyabhama. Ele também foi a Indraloka com Satyabhama, e ela foi recebida por Sati Devi, que a apresentou à mãe dos semideuses, Aditi. Aditi ficou muito satisfeita com Satyabhama, e a abençoou com a bênção da juventude permanente, enquanto o Senhor Krishna permanecesse na terra. Aditi também a levou consigo, para mostrar-lhe as prerrogativas especiais dos semideuses, nos planetas celestiais. Quando Satyabhama viu a flor Parijata, ela desejou tê-la em seu palácio em Dwaraka. Depois disso, ela voltou a Dwaraka juntamente com seu esposo, e expressou sua vontade de ter a flor Parijata em seu palácio. O palácio de Satyabhama era especialmente incrustado com joias preciosas, e mesmo na quentíssima estação do verão, o interior do palácio permanecia fresco, como se tivesse ar-condicionado. Ela decorava seu palácio com várias bandeiras, anunciando ali as novas da presença de seu grande esposo. Certa vez, juntamente com seu esposo, ela encontrou-se com Draupadi, e ficou ansiosa por ser instruída por Draupadi sobre os caminhos e meios de satisfazer seu esposo. Draupadi era esperta neste afazer, porque mantinha 5 esposos, os Pandavas, e todos eles estavam muito satisfeitos com ela. Ao receber as instruções de Draupadi, ela ficou muito satisfeita, oferecendo-lhe seus bons votos e regressando a Dwaraka. Ela era filha de Satyajit. Após a partida do Sr. Krishna, quando Arjuna visitou Dwaraka, todas as rainhas, inclusive Satyabhama e Rukmini, lamentaram pelo Senhor com grande sentimento. Na última fase de sua vida, ela partiu para a floresta para submeter-se a severas penitências. Satyabhama instigou seu esposo a obter a flor Parijata dos planetas celestiais, e o Senhor a obteve à força dos semideuses, assim como um esposo comum consegue objetos para satisfazer sua esposa. Como já se explicou, o Senhor tinha muito pouco a ver com tantas esposas para executar suas ordens como um homem comum. Mas porque as rainhas aceitaram uma qualidade elevada de serviço devocional, ou seja, administrar todos os confortos ao Senhor, o Senhor representou o papel de um esposo completo e fiel. Nenhuma criatura terrena pode esperar ter coisas do reino celestial, especialmente as flores Parijata, que são simplesmente para serem usadas pelos semideuses. Porém, por terem se tornado esposas fiéis do Senhor, todas elas desfrutaram das prerrogativas especiais das grandes esposas dos cidadãos do céu. Em outras palavras, uma vez que o Senhor é proprietário de tudo dentro de sua criação, não é muito surpreendente para as rainhas de Dwaraka terem qualquer coisa rara de qualquer parte do universo. Verso 38. Os grandes heróis da dinastia Yadu, sendo protegidos pelos braços do Senhor Sri Krishna,
permanecem sempre destemidos, sob todos os aspectos. E, portanto, seus pés pisam pesadamente sobre a casa de assembleia Sudharma, que os melhores semideuses mereciam, mas que foi tomada deles. Significado: aqueles que são diretamente servidores do Senhor são protegidos pelo Senhor de todo o temor e também desfrutam das melhores coisas, mesmo que sejam acumuladas à força. O Senhor é igual em comportamento para com todos os seres vivos, mas ele é parcial com seus devotos puros, sendo muito afeiçoado por eles. A cidade de Dwarka estava prosperando, sendo enriquecida com as melhores coisas do mundo material. A casa de assembleia do Estado é construída de acordo com a dignidade de cada Estado. Nos planetas celestiais, a casa de assembleia do Estado, chamado Sudharma, era merecedora da dignidade dos melhores entre os semideuses. Tal casa de assembleia não se destina em absoluto a nenhum estado do globo, porque o ser humano na Terra é incapaz de construí-la, por mais avançado materialmente que seja qualquer estado em particular. Mas durante o tempo da presença do Sr. Krishna sobre a Terra, os membros da família Yadu trouxeram à força a casa de assembleia celestial para a Terra e colocaram-na em Dwarka. Eles foram capazes de usar essa força porque estavam certos da indulgência e proteção do Supremo Sr. Krishna. Em outras palavras, o Senhor é provido das melhores coisas do universo por seus devotos puros. O Sr. Krishna foi provido de todas as espécies de confortos e facilidades à disposição dentro do universo, pelos membros da dinastia Yadu, e em troca esses servidores do Senhor eram protegidos e destemidos. Uma alma condicionada e esquecida é medrosa. Mas a alma liberada nunca é medrosa, assim como uma criancinha completamente dependente da misericórdia de seu pai nunca tem medo de ninguém. O temor é uma espécie de ilusão para o ser vivo, quando ele está mergulhado no sono e esquecido de sua relação eterna com o Senhor. Uma vez que o ser vivo, por constituição, nunca há de morrer, como se afirma no Bhagavad Gita 2.20, então qual é a causa de seu temor? Uma pessoa pode ter medo de um tigre no sonho, mas outro homem que está acordado a seu lado não vê nenhum tigre ali. O tigre é um mito para ambos, a saber, a pessoa que sonha e a pessoa acordada, porque de fato não há tigre. Mas o homem esquecido de sua vida desperta fica temeroso, ao passo que o homem que não se esquece de sua posição não fica de modo algum temeroso. Dessa forma, os membros da dinastia Yadu estavam completamente despertos em seu serviço ao Senhor, e, portanto, não havia tigre para eles temerem, em tempo algum. Mesmo que houvesse um tigre verdadeiro, o Senhor estava ali para protegê-los. Verso 39. Meu irmão Arjuna, por favor, dize-me se estás bem de saúde. Pareces ter perdido teu lustro corpóreo. Acaso isso se deve a que outros teriam te desrespeitado e negligenciado por causa de tua longa permanência em Dwarka? Significado: sob todos os pontos de vista, o Maharaj perguntou a Arjuna sobre o bem-estar de Dwarka, mas finalmente concluiu que enquanto o Sr. Shri Krishna em pessoa estivesse ali, nada inauspicioso poderia acontecer. Arjuna parecia estar privado de seu lustro corpóreo, e desse modo o rei indagou sobre seu bem-estar pessoal e fez muitas outras perguntas vitais. Verso 40. Alguém se dirigiu a ti com palavras inamistosas, ou te ameaçou? Não pudeste dar caridade a alguém que pediu? Ou não pudeste manter tua promessa a alguém?
Significado: um kshatriya ou um homem rico às vezes são visitados por pessoas que estão necessitando de dinheiro. Quando lhes pedem uma doação, é dever dos possuidores de riqueza dar caridade, levando em consideração a pessoa, lugar e tempo. Se o kshatriya ou homem rico deixam de cumprir com essa obrigação, devem ficar muito pesarosos por essa discrepância. Do mesmo modo, uma pessoa não deve faltar à sua promessa de dar caridade. Às vezes essas discrepâncias são causas de apreensão, e fracassando assim, uma pessoa fica sujeita às críticas, o que também poderia ser a causa do estado lamentável de Arjuna. Verso 41. Tu és sempre o protetor dos seres vivos merecedores, tais como os brahmanas, as crianças, as vacas, as mulheres e os doentes. Não pudeste dar-lhes proteção quando se aproximaram de ti em busca de refúgio? Significado: os brahmanas, que estão sempre ocupados na pesquisa de conhecimento para o trabalho de bem-estar da sociedade, tanto material quanto espiritual, merecem a proteção do rei, sob todos os aspectos. Da mesma forma, as crianças do Estado, a vaca, a pessoa doente, a mulher e o ancião precisam especificamente da proteção do Estado ou de um rei kshatriya. Se tais seres vivos não obtêm a proteção do kshatriya, da ordem real ou do Estado, isso é certamente vergonhoso para o kshatriya ou o Estado. Maharaj Yudhishthira estava ansioso em saber sobre esses contratempos, se eles realmente tivessem acontecido com Arjuna. Verso 42. Tiveste contato com uma mulher de caráter censurável, ou não trataste adequadamente uma mulher respeitável? Ou foste derrotado no caminho por alguém que é inferior ou igual a ti? Significado: a tomar por este verso, parece que durante o tempo dos Pandavas, o contato livre entre homem e mulher era permitido somente sob certas condições. Os homens das castas superiores, a saber, brahmanas e kshatriyas, podiam aceitar uma mulher da comunidade Vaishya ou Shudra, mas um homem das castas inferiores não podia ter contato com a mulher da casta superior. Mesmo um kshatriya não podia ter contato com uma mulher da casta brahmana. A esposa de um brahmana é considerada uma das 7 mães, a saber, nossa própria mãe, a esposa do mestre espiritual ou professor, a esposa de um brahmana, a esposa de um rei, a vaca, a ama e a terra. Tais contatos entre homem e mulher conheciam-se como Uttama e Adama. O contato de um brahmana com uma mulher kshatriya é Uttama, mas o contato de um kshatriya com uma mulher brahmana é Adama, e, portanto, é condenado. Uma mulher que se aproxima de um homem para ter contato com ele nunca deve ser recusada, mas, ao mesmo tempo, também se deve considerar a discriminação acima mencionada. Bhima foi solicitado por Hidimbi, de uma comunidade inferior à dos Shudras, e Ayati recusou-se a casar-se com a filha de Shukracharya, porque Shukracharya era um brahmana. Vyasadeva, um brahmana, foi chamado para gerar Pandu e Dhritarashtra. Satyavati pertencia a uma família de pescadores, mas Parashara, um grande brahmana, concebeu Vyasadeva nela. Desse modo, há muitos exemplos de contatos com mulheres, mas em todos os casos, os contatos não eram abomináveis, tampouco os resultados de tais contatos eram ruins. O contato entre homem e mulher é natural, mas também deve ser executado sob princípios regulativos, para que a instituição social não seja perturbada, ou para que a população indesejada e inútil
não aumente, para a inquietude do mundo. Para um kshatriya, é abominável ser derrotado por alguém que seja inferior ou igual em força. Se alguém realmente é derrotado, deve ser derrotado por algum poder superior. Arjuna foi derrotado por Bhishmadeva, e o Sr. Krishna salvou do perigo. Isso não foi um insulto para Arjuna, porque Bhishmadeva era muito superior a Arjuna em todos os sentidos, ou seja, em idade, respeito e força. Mas Karna era igual a Arjuna, e portanto Arjuna ficou em crise quando lutou com Karna. Arjuna sentiu isso, e portanto Karna foi morto, mesmo por meios desonestos. São essas as ocupações dos kshatriyas, e Maharaj Yudhishthira perguntou a seu irmão se algo indesejável havia acontecido no caminho de Dwarka para o lar. Verso 43. Não deste atenção a anciãos e meninos que mereciam jantar contigo? Acaso os deixaste e tomaste tuas refeições sozinho? Acaso cometeste algum erro imperdoável que seja considerado abominável? Significado: é dever do chefe de família alimentar primeiramente todas as crianças, os membros idosos da família, os brahmanas e os inválidos. Além disso, requer-se que um chefe de família ideal chame qualquer homem faminto desconhecido para vir e jantar, antes que ele mesmo tome suas refeições. Ele deve chamar tal homem faminto 3 vezes na estrada. A negligência desse dever prescrito de um chefe de família, especialmente quanto aos anciãos e crianças, é imperdoável. Verso 44. Ou será que estás te sentindo vazio por todo o tempo, porque poderias ter perdido teu amigo mais íntimo, o Sr. Krishna? Ó meu irmão Arjuna, não posso pensar em nenhuma outra razão para teres ficado tão deprimido. Significado: toda a curiosidade de Maharaj Yudhishthira sobre a situação mundial já havia sido conjecturada por Maharaj Yudhishthira, com base no desaparecimento do Sr. Krishna da vista do mundo. E isso agora era revelado por ele devido à aguda depressão de Arjuna, a qual não poderia ser explicável de outra maneira. Assim, embora tivesse dúvidas sobre isso, ele foi obrigado a perguntar francamente a Arjuna, com base na indicação de Narada. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 14º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado O Desaparecimento do Sr. Krishna.